Bem-vindos ao FS React, a sua masterclass de toda segunda-feira, a gente aprendendo juntos aqui com as entrevistas dos nossos foras de série que já passaram pelo canal. E hoje o que a gente vai aprender é porrada. A gente vai aprender como transformar um hobby em propósito, em dinheiro de verdade. Hoje a gente está pegando uma entrevista mais recente, a entrevista da Patrícia, do canal Doma Arquitetura. E além de falar de relação com família, relação com o mercado, com a arte dela, ela também falou em como transformar um hobby em dinheiro, né, em propósito. Perceber essa diferença de trabalho e hobby, né, saber como ganhar a vida a partir de algo que você ama. E aí tem um ditado que diz que você ter uma paixão sobre alguma coisa é você ter um hobby. Você ter uma paixão por como compartilhar esse assunto, aí sim você está falando de um propósito, aí sim você está falando de algo que pode transformar em negócio, em dinheiro de verdade. E a gente vai ver isso agora com a Patrícia, que ela contou pra gente a jornada dela e eu acho que tem muitos aprendizados que a gente pode tirar daí. Sempre quis ser artista. Desde criança eu sabia que eu queria seguir em artes visuais, artes plásticas. Eu sempre gostei muito de desenhar, de pintar, fazer escultura, tirar foto, fazia vídeo. Fui a primeira do colégio a entrar na faculdade. E o meu pai, em novembro do último ano do ensino médio, do colégio, falou pra mim: "O que você vai fazer como artista?" Aí eu falei: "Vou ser artista." Aí ele falou: "Tá, mas como você pretende ganhar vida, ganhar dinheiro?" Falando já em transformar hobby em dinheiro, transformar hobby em negócio, tá aqui uma pergunta que todo mundo tem que se fazer, eu acho. Que é, como você vai ganhar dinheiro com isso? Legal, que você gosta, já é um baita primeiro passo. Mas como que você vai ganhar dinheiro? Como é que você vai viver dessa história? Isso é muito importante, porque ninguém vive de água, né? As contas chegam. Não adianta a gente só fazer o que a gente gosta e não ganhar dinheiro e não poder pagar nossas contas, né? A gente vai ficar infeliz do mesmo jeito. Então a gente precisa sim fazer o que gosta, mas a gente tem uma pergunta muito dura para ser feita. Como que eu vou pagar minhas contas fazendo o que eu gosto? Esse é o grande diferencial. Eu tinha 22 anos quando minha filha nasceu, eu ainda não estava formada. Foi mais um ingrediente ali para minha vida ficar mais tumultuada. E ao contrário do que muita gente me falou, que ia ser um caos, que eu ia abandonar os estudos, que eu ia ter menos tempo para me dedicar à minha carreira, foi exatamente o contrário. A minha filha só fez eu querer mais. Vamos ser honestos, né, gente? A gente tende a criar empecilhos, a criar barreiras para nós mesmos, né? Um dos principais problemas do empreendedor é a autossabotagem. No final do dia, a gente está criando diversos argumentos para, de fato, fugir das decisões difíceis que a gente precisa tomar. Eu não digo de maneira nenhuma que não é difícil, que não é super pesado para a mulher cuidar do filho, trabalhar, manter a carreira. É óbvio que é, isso aí não tem dúvida. Quando a gente joga a responsabilidade para algum terceiro, seja ele quem for, filho, filha, pai, mãe, a gente está transferindo uma responsabilidade, a gente não está nem dividindo, a gente está transferindo responsabilidade. E essa transferência de responsabilidade, ela passa muito pela falta de interesse nosso em assumir os nossos BO, né? No final do dia é isso. Se a gente ama trabalhar com o que a gente gosta, ama estar nesse dia a dia, é óbvio que a gente vai tentar ao máximo se adaptar para poder ter a paixão em casa, para poder ter a paixão no trabalho. Esse é o jogo de equilíbrio, né? Equilibrar a vida profissional e pessoal. Eu não estava formada ainda, eu conheci duas meninas que me deram a oportunidade de trabalhar com elas e me jogaram na obra. Falaram: a gente precisa de alguém que resolva problema. E foi lá que eu aprendi mesmo obra e que eu me apaixonei por obra. Eu não sou uma arquiteta feliz, completa, se eu fico só no escritório. Eu preciso ver o projeto sair do papel. Olha aqui já dá pra gente ver uma história que a gente comenta muito, né? Que é o empreendedor, ele não precisa ter um CNPJ necessariamente. Empreender não significa necessariamente ter a sua empresa. Afinal, empreender é você inovar, é trazer coisas diferentes, trazer formas diferentes de ver as coisas. Aqui um exemplo da Patrícia. Falou: pô, eu preciso ir pra obra, eu fui pra obra. Empreendi onde eu era empregada, onde eu trabalhava para terceiros, indo pra obra, percebendo as dores e trabalhando com essa mão na massa de verdade. Isso é empreender no final do dia. Se você é apaixonado por uma ideia e ela não dá certo, você perde tudo. Se você é apaixonado pelo problema, cada ideia que você traz, cada tentativa que você faz, ela é um aprendizado, ela dando certo ou não, até você chegar no prime ali e conseguir entregar a solução.
O bom profissional, o profissional do futuro, é aquele que consegue se adaptar rápido, consegue trabalhar com pouca ou nenhuma informação. E isso é muito valorizado pelas empresas, vem sendo valorizado pelas empresas cada vez mais. Quanto que você consegue resolver de problema e não o quanto que você decora funções ou decora processos. É sim o quanto que você consegue receber uma nova informação, processar e resolver o problema. Meu marido, ele trazia vídeos para eu assistir de pessoas que falavam de obra, dicas de obra, de decoração no YouTube. E eu achava aquilo péssimo. E eu falava, meu Deus, eles não sabem do que eles estão falando. É uma informação errada. É um conteúdo muito bom, mas não está sendo passado da maneira como eu gostaria de assistir. Às vezes a gente está tão ligado na operação, no dia a dia, que fica difícil a gente sentir essas oportunidades, sentir esse momentum de começar alguma coisa ou de pegar uma situação que tá aparecendo, uma bola que tá quicando pra gente. A oportunidade de negócio, muitas vezes ela não tá no ambiente mais óbvio que a gente tem, né? A gente precisa sempre estar atento e observar todo o nosso ecossistema, né? Todo o ecossistema de negócio que a gente está envolvido, o meio ambiente, as relações, porque aí podem aparecer oportunidades de negócio. Uma outra coisa, a gente está sempre ligado aos estímulos e incentivos externos, né? O que as pessoas estão falando pra gente. No caso da Patrícia, foi o marido que foi levando, por conta do meio ambiente que ele estava inserido, ele enxergou uma oportunidade e foi passando para ela informações que fizeram ela construir o racional dela, construir a defesa de fazer esse tipo de produto na cabeça dela. Então esses estímulos sim são muito importantes, as pessoas em volta são muito importantes para ajudar a gente nesse desenvolvimento, ajudar a gente a garimpar coisa boa que tá por aí. O primeiro vídeo foi sobre nichos para banheira. E o vídeo foi super bem. E é um assunto que eu domino. É aquela história, quando algo começa a mostrar resultado, você começa a se empolgar e começa a querer fazer melhor. E eu entendi que quanto mais eu me dedicava ao assunto, mais eu conseguia ter um conteúdo mais seguro e passar isso adiante. É isso, né, gente? A gente precisa sim e sempre trabalhar com meta. Essas metas que a gente define e vai superando, a gente vai atingindo, elas ajudam a construir essa satisfação, ajudam a gente a construir essa motivação a mais para continuar produzindo, para continuar fazendo coisa diferente, para achar coisas novas dentro dessa função que a gente está exercendo. Ter essas motivações, ela supera muitas vezes várias frustrações que vão acontecer no meio do caminho. Porque por mais que dão umas coisinhas erradas aqui, outra ali, você vê a coisa acontecendo, você vê a coisa evoluindo. Eu tento ver algo bom quando a gente tem um problema. E isso é uma coisa que eu tenho todo dia em obra. Obra só dá problema, do começo ao fim. E eu aprendi com os pedreiros, que são pessoas muito desprivilegiadas, que demoram 3 horas para chegar na obra, que um revestimento, às vezes, que eles estão instalando é o valor do salário deles de um mês inteiro. E eu aprendi essa leveza com eles. Eles têm muitos problemas e eles estão sorrindo o tempo todo. Eles comem marmita gelada, muitas vezes, no chão, sentado, sujos, e estão sorrindo. Patrícia aqui, ela deu um puto exemplo também de aprender com pessoas de diferentes níveis, diferentes lugares, diferentes conhecimentos. Pô, com tanta gente, com o ciclo de relacionamento que ela tem, ela trata de apartamentos de alto padrão e tudo mais, ela foi aprender essa leveza com quem? Com os pedreiros, os caras que têm maior dificuldade na obra e continuam fazendo o seu trabalho com sorriso, com vontade. A gente precisa olhar as referências não só nos lugares mais óbvios, olhar para as pessoas que também executam seus trabalhos com alegria, com leveza e tentar absorver um pouquinho deles pra gente continuar com vontade, continuar com aquele tesão de trabalhar. Quando eu tive minha filha, eu percebi que, assim, ainda bem que eu fui mãe nova, porque eu amo compartilhar com ela, eu amo mostrar o mundo pra ela, eu amo ensinar o que eu sei pra eles. Eu sempre gostei de viajar em família, eu sempre gostei que eles participassem. E essa minha vontade de compartilhar, eu percebi que era maior. Então, eu queria contar para mais gente, falar mesmo assim para quem não tinha acesso a todas essas oportunidades que eu tive. Vim aqui pro encontrinho, domingo de manhã, um frio do cão, vou ficar aqui esperando, porque acho que não vem ninguém. Mentira! Eles chegaram antes de mim, gente! Obrigada! A gente falou aqui no Fora de Série outro dia sobre reconhecer o valor das referências que chegam pra gente na vida. O reconhecer o valor desses mentores, desses guias que a gente tem, ele faz com que a gente entenda o valor dessa mentoria e passe a querer fazer com outras pessoas também, passe a desenvolver essa vontade
de compartilhar conhecimento, compartilhar aprendizados. Isso é muito legal, é muito importante. Acho que isso também, como a gente já falou, constrói um personagem, uma pessoa fora de série. E essa vontade de compartilhar, ela tem que ser geral, assim. Ela tem que ser uma verdade tão intrínseca nossa, né? Tão verdadeira, que a gente queira compartilhar esses conhecimentos e aprendizados com todo mundo que não teve as mesmas oportunidades que a gente. Essa liberdade que eu tinha de criar, eu tive essa liberdade com o YouTube. Eu criava por criar. Eu falava o que eu queria falar. E isso me deu uma credibilidade com as marcas. Em 6 meses eu era o maior canal de arquitetura do Brasil, resumindo. Sem ter nunca esperado por isso. Só isso, o maior canal de arquitetura do Brasil. Tá bom, não? E eu percebo muito que isso acontece por essa credibilidade, claro, do conteúdo, mas também por essa liberdade que eu tinha de criar o conteúdo, de querer compartilhar mesmo. Aqui é um puto exemplo de como a paixão por como você compartilha alguma coisa, ela pode se transformar em dinheiro, né? Em grana, em empresa, em negócio para você. A liberdade que o YouTube dá pra gente aqui, criar conteúdo e fazer algo novo, para você ser dono de verdade da mensagem, é muito legal. E ela estimula muito essa criação, estimula a criatividade e estimula essa vontade de querer conversar e compartilhar com as pessoas. É claro que você também precisa ter conhecimento, né? Não adianta sair falando besteira por aí e achar que você vai construir credibilidade falando qualquer coisa. Você tem que falar sim sobre o que você gosta, tem que falar sim sobre o que você sabe de verdade. Mas no final, ser dono da mensagem é nadar num oceano azul para qualquer um. Eu mostro o que eu me interesso. Assim, às vezes você tá se interessando por algo que você fala, ai não, mas ninguém mais vai gostar, mas eu gostei. Se você gostou, outra pessoa vai gostar. Mas essa história de eu falar o que eu acredito, eu mostrar o que eu acredito que seja relevante com essa liberdade, não sei se eu tô sendo redundante, mas resumindo é isso. Gostei muito e tô gostando cada vez mais. Olha que legal o negócio que a Patrícia falou aqui. A gente sempre vai ter alguém que se identifica com o nosso conteúdo. Não interessa, vai ter. São mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. É impossível se acreditar que o conteúdo que você está compartilhando ele não vai interessar a ninguém, que ninguém tem o mesmo interesse que você. Você falar que não vai compartilhar uma ideia, não vai compartilhar algo, porque ninguém vai gostar, é quase um egocentrismo seu. Muito bom, não é à toa que a Patrícia é um dos vídeos mais vistos dessa nova fase aqui do Fora de Série. E vamos para a nossa listinha aqui. O que a gente conseguiu aprender hoje com essa Masterclass da Patrícia? Aprendizado número 1. Tenha o foco no problema, não na ideia. Você focar no problema, você vai poder trazer um monte de ideia que pode ou não dar certo sem se frustrar. Se você focar na ideia, se essa ideia não der certo, você está perdido. Lição número 2 é que você tem que, além de saber o que você gosta, o que você tem paixão, é se perguntar, dá para eu ganhar dinheiro com isso? Dá para eu pagar minhas contas? Dá para eu viver bem trabalhando com esse produto que eu gosto, com essa ideia, com esse conceito que eu sou apaixonado? A lição número 3 é se livra das muletas. Não terceiriza a responsabilidade. Você tem que assumir seus BO, tem que ir pra cima, você tem que se equilibrar para poder ter todas as suas paixões em volta. Você é apaixonado pelo seu trabalho? Ótimo, ele tem que estar com você. Você é apaixonado pela sua família? Ótimo, ela tem que estar com você. A lição número 4 é seja o profissional do futuro. Para ser o profissional do futuro, você precisa estar focado em resolver problema rápido, com pouca informação e de forma inteligente. Se adapte ao meio, entenda quais são os problemas e traga soluções práticas, rápidas e funcionais. A lição número 5 é esteja sempre atento às oportunidades e ficar de ouvido aberto para incentivos e estímulos de pessoas que estão ao redor de você, te trazendo insights até de outras áreas que o seu produto, o seu serviço, ou sua ideia podem ser complementares. A lição número 6 é tenha metas, cara. Vai te dar um puta do estímulo para você continuar seguindo, trabalhando, conquistando outras coisas e superando eventualmente frustrações que vão aparecer no meio do caminho. A lição número 7 é que não adianta só você trabalhar com o que você gosta. Você precisa enfrentar os problemas com leveza, precisa ter as referências de quem consegue lidar com as dificuldades do dia a dia com leveza, para essa pressão do dia a dia não se sobrepor ao tesão de trabalhar com o que você gosta. A lição número 8 é tenha vontade de compartilhar. Compartilhar é do caralho, é muito legal. Vocês precisam ter vontade de compartilhar o que vocês pensam, o seu produto, o seu serviço com mais gente. A 9ª lição é nada no oceano azul. O que é o oceano azul? É você ter liberdade para ser o dono da mensagem.
Então ser o dono da mensagem é muito importante e isso é nadar no oceano azul. E a 10ª lição pra gente fechar com chave de ouro aqui é simples. Se você gosta, alguém mais pode gostar. Não existe você pensar que em 7 bilhões e 800 milhões de pessoas ninguém vai ter interesses em comum com você, ninguém vai gostar do que você produz. Sempre tem alguém que gosta da mesma coisa que você gosta, por mais estranho que você seja. É isso, turma. Eu sou fã da Patrícia, eu sempre falo isso, que eu sou fã dos Fora de Série, e realmente é verdade. Eu sou fã de todos esses Fora de Série. São pessoas incríveis. A Patrícia em especial, eu vi o canal nascer, vi ele crescer, vi as primeiras marcas chegando. Ela fez o beabá certinho e agora tá brilhando como o maior canal de arquitetura do Brasil. E se você chegou aqui meio perdido no nosso canal, prazer. Nós somos o Fora de Série. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Deixa o seu like, seu comentário, conversa com a gente nas redes sociais. A gente se vê na semana que vem. Valeu e tchau!